Deus só precisa de um único coração disponível para que uma casa inteira seja restaurada. Ele só precisa que uma pessoa esteja disposta a servir, que uma pessoa dentro daquela casa esteja disposta a se colocar na linha de frente da batalha e obedecer. Ele só precisa de um coração disponível para realinhar a casa toda. E é por isso que a Bíblia diz que se você crê em Deus, você e a sua casa será salva. Então, a gente precisa parar de olhar para o erro do outro, a gente precisa parar de querer que o outro dê o primeiro passo, que o outro se conserte, se Deus falou primeiro com a gente. Então, nós precisamos ter em mente que nós não podemos depender da mudança do outro, do comportamento do outro, para obedecermos aquilo que Deus pediu para a gente. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser um cristão dentro de casa, porque está esperando o pai se consertar, está esperando a mãe reconhecer os erros, está esperando o marido dar o primeiro passo e acha que para que a gente faça a nossa parte, o outro precisa também estar fazendo a parte dele. Mas não, se Deus falou primeiro com você, é você quem tem que dar o primeiro passo. E às vezes, André, a verdade é que não é que o nosso milagre está demorando, está atrasado. É que ele está esperando a gente parar de esperar que o outro se posicione. Então, é por isso que eu sempre falo, a pergunta certa que a gente tem que fazer se tratando de família é: eu estou disposta a ser o primeiro passo que a minha casa precisa? Porque Deus não trabalha com orgulho, Deus trabalha com disponibilidade. Então, nós precisamos ter isso em mente. Será que Deus vai poder agir através da minha vida? Porque Deus sempre vai agir por meio daquele coração que se rende primeiro. Então, se você é o cristão da sua casa, não é o seu marido que tem que mudar, não é a sua mãe que tem que vir pedir desculpa, não é o outro que tem que fazer a parte dele, é você. É você que tem que servir, que tem que amar, que tem que fazer o que te cabe, mesmo que o outro continue frio, mesmo que o outro não corresponda, mesmo que o outro não se movimente para melhorar. Porque se Deus falou primeiro com você, é de você que ele vai cobrar. Que a Bíblia diz que a mulher não vai precisar abrir a boca, porque pelo comportamento dela, o coração do homem se quebrantará. Então a gente não pode esperar o primeiro passo do outro. A gente não pode ficar focando no que o outro está deixando de fazer. Nós temos que agir, fazer a nossa parte, independentemente do comportamento do outro. Porque a salvação é individual. E quando nós estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar o que o seu irmão fez, Ele vai perguntar o que você fez. Ele não vai olhar para o comportamento do outro, ele vai olhar para o seu comportamento. Então o certo é o certo e o errado é o errado, independentemente do que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo com você. Você não pode ser o resultado do que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você. Você tem que ser justamente aquele que interfere, que influencia o comportamento do outro. A Bíblia diz que tudo o que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Porque quando você faz como se estivesse fazendo para Deus, ou seja, sem esperar o retorno do outro, naturalmente os frutos aparecem. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E a gente não prega só com palavras, a gente prega com o nosso comportamento.